Senhoras e senhores, meus amigos que são internautas, seguidores da Folha de Franca, o mundo cabe aqui. O jornalismo, o bom jornalismo, aquele que se preza como tal, ele tem utilidade pública. A advocacia também é um ministério social e é nessa pegada que nós vamos trazer de volta para um bate-papo bem gostoso. Como é que vocês gostam de chamar isso aí? De podcast? Chamem do que quiserem. Vai ser uma entrevista muito gostosa e quem volta para cá é o Dr. Adonis Caleiro. Ele é um especialista, ele é um profissional por excelência dedicado a aposentadorias e pensões. Mas o forte dele envolve o trabalhador rural, o produtor rural, você que é um segurado especial, inclusive como trabalhador em regime de economia familiar, no seu pequeno pedaço de terra, ou que já foi do seu pai, da sua mãe, do vovô, criou, formou família aí. Mas o doutor tem um olho também muito voltado, um para o social, o outro para o especial, que é você. O que é o especial? Você que mora em Franca, na região de Franca, e dizem até que se o sujeito é francano, ele tem que ter sido sapateiro. Aqui, eu fui sapateiro, 40 anos de advocacia, mas comecei a minha carreira no setor de acabamento, de planchamento, de expedição, na linha de calçados. É isso. É ele quem está aqui, você já acertou. É o nosso sócio, o nosso companheiro de muitos anos, em quem deposito grande confiança e vejo que isso é recíproco. Doutor Adonis Caleiro, que bom ter você de volta por aqui. Obrigado, doutor. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Isso, você é um violeiro meu, viu? Um violeiro meu, rapaz, um violeiro meu, ele estava meio chumbado lá na Vila Santanena, tinha tomado todas, viu? Mas algumas 10 horas da manhã, o sol arrebentando tudo, ele deu uma cubada assim debaixo do acão dele, na época era do Paraguai, hoje é fake, né? Então ele deu uma levantada assim, eu falei assim, meus amigos, boa noite! Aí o colega deu uma cotovelada nele, quase uma violonzada nele. Boa tarde, bom dia. Aí, doutor Adonis, ele vai falar algo importante. Você que é esposa de sapateiro, você que já foi sapateira, deixou a indústria de calçados, hoje trabalha por conta, é um MEI, microempreendedor individual, você que já trabalhou na zona rural, você que já trabalhou por algum período onde tinha insalubridade, inclusive na folha de pagamento, doutor Adonis, não é? Servidor público, você que exercia atividade que poderia provocar algum dano à sua saúde, à sua integridade física, em razão do seu emprego, das suas condições de trabalho. Doutor, estou falando de quê? Vamos lá, vamos falar do nosso carro-chefe aqui, né? Estou falando de aposentadoria especial. Mas esse é o nome mesmo, aposentadoria especial? Aposentadoria especial, vamos lá e vamos começar distinguindo requisitos pré e pós-reforma da Previdência. Né? Meu Deus do céu, tem razão. Em novembro de 2019, até fechei os olhinhos aqui, Ana Clara. Não chora não. Porque tem a reforma 103, a emenda 103. O que 19. aconteceu ali, doutor, com quem trabalhava em ambiente ou em situações de risco à saúde? Vamos pontuar? Aposentadoria especial, notadamente a gente vai falar do sapateiro, sim, mas essa introdução vai valer para todo mundo que exerceu atividade especial. Frentista de posto de gasolina, também, área de saúde, áreas químicas. Que coisa, hein, doutor? Tudo isso. Então, um leque grande. Hoje a gente vai tratar do sapateiro, mas a gente vai ter outras oportunidades, vamos falar de todas essas. Me perdoe vocês que não são de Franca, é que nós temos uma quantidade enorme ainda de pessoas que trabalham na indústria de calçados. Bora lá, vamos falar de requisitos? Os requisitos são o que eu preciso ter. O que a gente precisa. O que eu preciso reunir para dizer, o seu quadro se enquadra, a sua situação se enquadra, pelo menos em termos de tempo, pelo menos uma parte do seu tempo, dá para colocar ali, vamos chamar assim, de insalubre. Perfeito. Vamos lá, então vamos falar de requisito antes da reforma. Antes da reforma. Antes de 2019, minha gente. Muito segurado, que entrou antes, a grande maioria que está contratada agora, né? Para não falar 100%. Sim. Então, entrei antes da reforma e implementei os requisitos antes de novembro de 19, que você já pontuou. Sim. Era muito simples, obviamente, os requisitos. 25 anos de tempo especial, ou 20 anos ou 15 anos, mas a gente vai partir do pressuposto mais que os 25, 99% das atividades exigiam 25 anos de atividade especial, sem idade mínima. Sim. E também uma outra particularidade, a aposentadoria especial ela era
interessante porque ela te abreviava a aposentadoria. Você estava bem mais cedo, hein? 25, e com Não renda, tinha idade mínima, você já falou? E com uma renda integral. Puxa Então, vida. era Por que era integral, doutor? Justamente o que os doutrinadores de direito previdenciário falam? Que, na verdade, a aposentadoria por especial era uma aposentadoria por invalidez precedente, preventiva, para evitar que você, em decorrência da sua atividade penosa, insalubre, você e perigosa, visse no futuro a gozar de um benefício por invalidez. Você não vai ficar doente, você não pode ficar doente. Então você está aposentando mais cedo, sai do seu local de trabalho, é uma aposentadoria especial, preventiva. Justamente. Por isso que ela garantiu uma integralidade da sua média salarial. Então não tinha aplicação do fator previdenciário. Sim, fator previdenciário. Maravilha. Num segundo momento, tivemos a reforma da Previdência. E que sempre que a gente tem uma reforma, em todas as aposentadorias, também na especial, surgem dois cenários. Sim. Aquela pessoa que entrou antes no sistema, mas que não havia preenchido os requisitos antes da reforma, entra numa regra de transição. Sim. E como que ficou essa regra de transição? Exigidos 25 anos de tempo especial da mesma forma, mas também uma pontuação. Sim. Que era uma soma do que você tinha de tempo especial com a mais idade. Exatamente, 86 pontos. E aí tendo uma redução de 10 anos, se é uma atividade de 20 anos ou 15 anos. Mas a gente já falou que é a grande usando maioria. O parâmetro de 25. Exatamente, 86 pontos. Essa é a regra de transição. E a regra permanente. Quem entrou no sistema pós-reforma da Previdência, como é que vai ficar a situação? A pessoa hoje Pós-novembro de 2019 é outro barato. Exatamente. Tá. Entrei no sistema previdenciário pós-novembro de 2019 e Gente, se eu tossir aqui, você não dê bola não, porque é o Jornal da Tosse, viu? Que a Record tinha. Existe. Não tinha o Jornal da Tosse. Eu vou até tossir por sua conta, patrocínio seu. Vamos lá. Entrei a regra permanente, como é que ficou? 25 anos também de tempo especial. Sim. E 60 de idade. Vixe, mas espera aí, não tinha idade mínima? E foi para 60. Eu me lembro, doutor Adonis, que eu aposentei um pai de família, eu fiquei muito emocionado na época, em 45 dias, de forma muito rápida mesmo, 45 dias, com tutela antecipada, e a pessoa tinha 45 anos de idade. Dessa época aí. Que coisa, hein? 2011, idos de 2011. Isso, que coisa maravilhosa. Tá, então, doutor, quer dizer que pós 2019 eu tenho que ter uma idade mínima. Idade mínima. 60? 60 para a regra permanente, exatamente. Tá. E vamos falar de um segundo aspecto que a gente havia falado pré-reforma, que é a questão da renda. Além de ter restringido bastante os requisitos para a obtenção do benefício, a forma de cálculo também foi muito prejudicada. O que a gente Mas não aplicava o fator antes, então eu ganhava praticamente o quê? Os 80% na lei antiga dos maiores salários. 100% disso. Então aumentava a minha renda. Agora complicou demais. Agora, além de ter mudado a sistemática da maneira de cálculo da média, mas eu vou focar como é que funciona o cálculo. Depois que você tira a média da pessoa, é aplicado um coeficiente de 60%. Pelo amor de Deus. Então você sai então você já não exclui as menores, você pega todas as contribuições de julho de 94 para cá, chega num salário de benefício, aí você aplica 60%. E vai aumentando 2% a cada ano extra trabalhado. De 20, homem, tenho 20 anos trabalhado, a cada ano extra aumenta 2%. Sim. E para a mulher, a cada ano extra de 15 anos, 2%. Então, a gente chega à conclusão que a pessoa precisa ter um tempo de contribuição muito alto. Para pensar no 100%, ele é quase inatingível. É verdade. Ou seja, verdade. A gente chega a uma conclusão aqui, e é o que muita gente tem falado, que a aposentadoria especial pós-reforma da Previdência, praticamente ela se encerrou. Então, se você pegar pela dura realidade, é como se ela não tivesse mais existindo. Que dependendo da regra de transição, você não vai esperar completar 60 anos, caramba. Exatamente. A razão de ser da especial, ela se perdeu com a reforma. A minha geração, doutor Adonis, a minha geração, ela começava a trabalhar com registro em carteira como aprendiz com 12 anos de idade. Depois evoluiu para 14 e atualmente são 16, a exceção da condição de aprendiz. Doutor, mas não dá para a gente
quando pega essa tabela de conversão, não dá para a gente, sendo sapateiro ou não, nós estamos focando no sapateiro, não dá para a gente aproveitar pelo menos uma parte do tempo exercido. Eu não cumpri todas as regras. Eu trabalhei 15 anos e dá para comprovar. Dá para eu aproveitar ainda para sair fora dessa aposentadoria especial que me trouxe idade mínima. Não dá para eu fazer uma aposentadoria que eu possa aposentar por tempo de contribuição? Exatamente. Então, a gente jogou o cenário ruim, agora a gente vem com a luz no fim do túnel. Sim. Né? Essa percepção de que acabou a aposentadoria especial, ela é sentida pela gente, mas o tempo relativa. especial, exato, o tempo especial, o tempo trabalhado em condição insalubre, ele ainda é muito útil para abreviar aposentadorias e tudo mais. Mas eu escuto umas bobagens aí, doutor, os caras que nunca leram a Lei 8.213, que é a Lei dos Benefícios da Previdência Social, o cara se diz advogada, nunca fez uma especialização, você é um sujeito pós-graduado, você é um catedrático em Direito Previdenciário, e, portanto, sua responsabilidade aumenta. Olha só, do jeito que os caras farão por aí, então não pode mais converter o tempo insalubre em tempo comum. Exatamente, é nesse ponto que a gente vai Isso chegar. É uma mentira. Uma mentira. A gente chega à conclusão de que o tempo especial ainda é muito útil, porque ele existe essa conversão do tempo. Ou seja, você deu o exemplo aí, não trabalhei os 25 anos, ou só uma parte, né, doutor? Uma parte do tempo especial. Eu posso usar esse período trabalhado para converter ele, para ter um acréscimo, um fator de conversão e aumentar o meu tempo. Exemplo. Quanto que aumenta, doutor, o homem? Exato, vamos pensar no exemplo 10%? prático. 20%? 40% do homem? Por isso que o pessoal fala, a cada 10 anos conta 4. E a mulher? É discriminada? 20%. É discriminada? Não é. Por que não é? A gente sabe que os requisitos para aposentadoria da mulher são 5 anos a menos. Então, na verdade, dá a mesma coisa. Exatamente, é um equilíbrio. Estou entendendo. Então, já estou entendendo. A Ana Clara, é muito a útil. Ana Clara está a nossa maquinista, publicitária, marqueteira, maquinista, técnica de som. Bombril, e nas horas vagas ela tem 2.000 utilidades. Então... Capricha aí, meu filho. Joga um perfuminho no menina bonito, joga um perfume. Eu passei perfume. Passou. Oh, coisa boa. Só que temos que fazer uma ressalva. Qual é? Essa conversão de tempo, 40% para o homem, 20% que a gente comentou, tem uma limitação temporal. A gente só pode usar esse fator de conversão até a reforma da Previdência, ou seja, até novembro de 2019. Tempo especial exercido pós-reforma da Previdência. O que faz com ele? Só serve se for aquela aposentadoria pura especial. Pura? Mas, infelizmente, a gente já falou na nossa primeira participação aqui. Inviabilizou demais, doutor. Inviabilizou. Mas até o tempo especial exercido até 2019, a gente ainda pode fazer essa jogada da conversão. É o seu caso, meu filho. É o caso do seu filho. Exato. É o caso do seu esposo. É o caso, inclusive, do seu esposo que faleceu, da sua esposa que faleceu. Precisa dar uma olhada o que aconteceu na hora dessa concessão desse benefício, por exemplo, uma aposentadoria ou o antigo auxílio-doença, não é? Que hoje é um auxílio por incapacidade temporária e com o óbito dele ou dela, que virou uma pensão por morte, reduziu o benefício. Aí dá uma revisão, doutor? Dá uma revisão. Melhora a renda. Com certeza. Porque a lei é antiga. Pega a lei antiga, pega essas regras que a gente comentou. Olha só, doutor, me diga uma coisa aqui. A documentação é muito burocrática, não é? Vamos lá, vamos entrar exatamente na parte de sapateiro, que é o que a gente prometeu para o pessoal. Sapateiro, indústria de calçados. Vamos começar falando das particularidades da atividade de sapateiro. Você vai ter mais autoridade de falar do que eu na parte do chão de fábrica. Trabalhei lá, trabalhei lá. Mas o que um sapateiro é exposto? Antigamente, principalmente, mesmo hoje, a gente tem experiência doutor, de a gente estava, por exemplo, numa sessão de acabamento, doutor. Era tudo no mesmo barracão. O layout da parte física, tudo no mesmo barracão, pé direito baixo. Normalmente não tinha aquelas clarabóias, aqueles elementos vazados para circular ar. Raras empresas tinham exaustor, raríssimas. O próprio piso era cimento brabo, então você empurrava uma carreta, doutor, com roda de ferro, e as formas eram de madeira.
E você imagina o peso que era aquilo. Então já começava num esforço extraordinário. Então imagina que você está no setor de acabamento, você está passando cola, doutor, sem máscara. Vou falar aqui porque nem deve existir mais. Tinha uma tal de Brascofix 6000 e alguma coisa, 6013, 6015. Doutor, quando você passava aquela cola ali, após o retorno do almoço, do intervalo de almoço, a maioria tinha a sensação de que estava drogado. Você acredita nisso? Então, eu quero aproveitar o seu relato, que é basicamente o que a gente explora nas nossas demandas Sim. de tempo especial. Você falou aí, vamos pegar palavras-chave. Cola de sapateiro. Cola de sapateiro. A gente sabe que hoje melhorou bastante a questão de solventes Melhorou. e tal. Mas hoje tem inclusive cola à base de água. Exatamente. Uma porcaria, desculpa. Olha, os meus cola, eu estou com uns 4 ou 5 sapatos novinhos que estão soltando o solado. E quais agentes químicos constavam nessa cola? Tolueno, benzeno, que é agente altamente cancerígeno. Que fomos os hidrocarbonetos. Que loucura. Isso mesmo. Tá, e olha só, enquanto eu estou passando cola aqui, tem alguém trabalhando num acabamento, numa frisa, numa Rex. A Rex, aquilo apitava mais que o capeta na curva, viu? Na curva, na subida. Eu sei por que você está falando isso. O que é isso aí? Porque a gente vai falar do agente físico, ruído. Ruído. Uma barulheira desgraçada. Então, para conversar com você, eu tinha que gritar. Ou nós estamos aqui a 1 metro do outro. Ponto. Tá. O que a legislação falava em termos de ruído? Mas espera aí, ainda na linha de produtos químicos, a gente punha taxinha na boca, doutor. Era chumbo. Chumbo. Altamente cancerígeno. Pelo amor de Deus, nós tivemos uma crise de saturnismo na cidade, sabia? A cidade, Ana Clara, teve um problema gravíssimo, quase que uma, entre aspas, uma epidemia de saturnismo. Pessoas faleceram. Então não existe dúvida de que a atividade de sapateiro é altamente insalubre pelo fator químico, pelo agente químico, mas também pelo ruído. Você já falou e quem já entrou numa fábrica de calçado sabe que é a barulheira que é. E o que a legislação fala? Vamos estabelecer alguns limites temporais. Então nós já falamos, ao passando, por amostragem dos produtos químicos, dos agentes químicos, certo? Agora vamos falar do barulho, do ruído. Tá, então, mas só que quando você está naquele ambiente de trabalho, gente, não mudou muita coisa em relação à minha época de menino de 12, 13 anos de idade, não, tá? Às vezes eu visito algumas empresas, eu tenho a impressão que eu estou entrando no túnel do tempo e os caras, alguns empresários de Franca estão parados no tempo. Olha lá, isso daí é problemático, existe responsabilidade do empregador com relação à saúde do trabalhador. Normas de higiene e segurança do Tem as trabalho, normas né? regulamentadoras, minha gente. Claro. Tá? Tem punições para isso, mas nós estamos cuidando do trabalhador. Agora vamos lá. Se eu estou aqui nesse acabamento, do meu lado tem um cara lixando plataforma, lixando solado, ele está gerando pó. Do outro lado eu tenho um plancheador usando produto químico, brilho, uma série de coisas, usando thinner, ainda produto químico, e aquilo vai se espargindo no ar, provocam névoas. Névoa de fumaça. Que coisa! Isso ainda está no campo do agente químico. Agora vai para a barulheira desgraçada que faz. Barulheira, que todo mundo sabe que faz, mas a gente vai falar agora de números. Se a gente pega a legislação até 97, até 1997... Março de 97? Março Ainda estou bom de memória? Duas Covid, mas... O ruído tinha que ser acima de 80 decibéis. 80 decibéis. Já vai fazer um então, quer teste dizer, não podia ser 80 redondos. Acima de 80,01, por exemplo. Exatamente. Certo. De 97 a 2003, a legislação... 6 anos de vigência. Isso, foi um tempo tenebroso da Foi. legislação nesse ponto. Porque a legislação Aí diminuiu, doutor, de 80 diminuiu. Aumentou para 90 decibéis. Não, Clara, pelo amor de Deus, ó. Os ouvidos não são desses desgraçados, desses infelizes que legislam no país. Então teria que ser acima de 90 decibéis. Então o 90 não pode, acima de 90,01. Doutor do céu, ao invés de melhorar, piorou. E aí depois deram uma pequena flexibilizada de 2013 para frente. A gente fala de um ruído acima de 85. Quer dizer que está em vigor desde novembro de 2003. Nós temos, então, tem que ter um limite de tolerância mínimo acima de 85 decibéis. Acima disso, tempo especial. Tempo especial. Com o entendimento pacífico já do STF de que mesmo a utilização de EPI, quando a gente fala de agente físico ruído, não tem eficácia nenhuma. Não tem, né? Então, o Supremo entende que mesmo o empregador fornecendo o protetor auricular... A palavra correta não seria não tem eficácia. Na verdade, Sim. não descaracteriza a atividade especial. Tá? Deve ter,
com certeza tem uma eficácia de diminuir, de atenuar, mas não de não elimina. acabar, não é de eliminar. Não elimina. É por isso que o Supremo preservou esse tipo de aposentadoria. Perfeito. Só que a gente vai agora para uma segunda etapa. Gente, eu estou falando com o doutor Adonis Caleiro, especialista em direito previdenciário, um catedrático na área que está aí conosco cuidando basicamente de aposentadorias especiais, aposentadorias rurais e tudo aquilo que gira nesse circuito de direitos previdenciários para o segurado, para os seus dependentes, e isso é muito importante saber. E muitas pessoas gostariam de fazer perguntas sobre outras revisões, num outro momento. Vamos então agora seguir um pouco na questão da aposentadoria especial, doutor Adonis. Então, a primeira pergunta que você me fez antes de eu fazer essa introdução foi a documentação apresentada. Ixi. Então a gente sabe que hoje, para a gente comprovar a atividade especial, nós utilizamos basicamente o PPP, que é o perfil PPP é um palavrão, né? Eu achei que foi o PQP, né? PQP não, Ana Clara, isso é palavrão, filha. É o perfil profissiográfico previdenciário. Esse documento traz a profissiografia. O que é a profissiografia? São as características da atividade da pessoa. A pessoa trabalhava em qual empresa, sob qual CNPJ, em qual período, que tipo de atividade, a descrição das atividades e o Lá mais aparece importante, o setor que o sujeito trabalha. Setor, atividade, função. Entendi. E o mais importante, a exposição aos agentes nocivos. É lá que consta, é lá que a gente costuma falar que o juiz bate o olho. É lá que ele pega... Tem um lugarzinho ali, um campo no PPP, que o juiz bate o olho ali. Exatamente. Lá pelo campo 14/15. 14 e 15. Ô, Jesus, olha para nós esses dois campos aí. Tem muita manipulação de laudo, né, doutor? Vamos lá, então existe o PPP, existe o laudo técnico, a gente pode comprovar com um comprovante de salário que recebe insalubridade ou não, que é um indício. Sim. Só que nós sabemos que você falou que existe muita manipulação, existe muita... É para o empregador pagar menos imposto, viu, gente? Eu não vou falar tributo, não. Pagar menos imposto. Então, infelizmente, nós temos alguns sindicatos que não servem para absolutamente nada, a não ser tomar dinheiro dos tolos, dos bobos, não é? Eu disse alguns sindicatos. Tem gente séria. Tem sindicato sério. Então, não pode. Só que nós estamos falando em âmbito nacional, em âmbito internacional. É um programa, é uma entrevista feita em internet, na Folha de Franca. Nós estamos no estado de São Paulo, mas você pode estar nos assistindo agora, onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mas nós temos alguns sindicatos que jogam do lado do patrão. Então, isso não prejudica o trabalhador, doutor Adonis? Prejudica demais. E a gente, como operadores do direito, e para resguardar os direitos dos nossos clientes... Como é que enfrenta uma onça dessas? A gente tem que fazer de tudo para conseguir. A gente tem que criar meios de produzir essa prova e mostrar que esse documento não está corretamente preenchido. E criar meios legítimos. Não pode ficar com fraude, com maracutaia, com rolo... Porque tem uns colegas que não têm noção, não, viu? Trabalhar com a verdade, né? Com a moral. E não só documentos mal preenchidos, documentos de empresas que estão baixadas, e isso aconteceu demais, né? Pelo amor dos meus cachorros, pelo amor dos meus filhos. Fechou. Como é que faz? Peraí, quantas sobreviveram? Exatamente. É o contrário. O número de empresas, principalmente as tradicionais, fechadas, é assustador. Então, como que a gente vai exigir da pessoa providenciar um documento impossível, sendo que a empresa não existe mais? Não existe mais. Então, nesses casos, a justiça tem aceitado que a gente produza a prova, e é uma prova pericial. O que é isso? Um técnico de segurança, um engenheiro de segurança do trabalho, da confiança do juiz. Pode ser um médico do trabalho. Um médico do trabalho, equidistante das partes, ou seja, não é um servidor, não é um profissional nem da parte autora do segurado, nem escolhido por nós e nem pelo réu, o grandão, o INSS. É alguém de confiança do juiz. Ele vai chegar lá e fazer a aferição dos agentes nocivos. Que tipo de prova que é isso, doutor? A empresa fechou? Prova pericial por similaridade. Ou seja, trabalhei em empresa X, a empresa X fechou. Só que existe uma empresa Y que exerce mais ou menos a mesma atividade, tem um layout que você comentou, mais ou menos parecido com a empresa X. E essa empresa se permite que se faça uma análise ali, pericial,
para o juiz decidir um caso de alguém que trabalhou numa empresa que fechou. Perfeitamente, isso já é amplamente resguardado. Ora, isso é uma posição muito tranquila do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Também, o STJ já pacificou isso também. também. Olha, porque era uma luta, minha gente. A prova por similaridade era uma luta. Os pequenas causas resistem a isso ainda, doutor? Na prova por similaridade? Muita resistência. O Juizado Especial Federal no Brasil, não é Franca não, no Brasil, ele tem juízes mais realistas que os reis, viu? Mais realistas que os reis. Eles prejudicam o mais fraco, o mais fraco. Porque é muito fácil, você indefere uma prova e dizendo que o Juizado Especial tem princípios próprios, inclusive o da oralidade, da celeridade, né? Então da simplicidade, e em nome disso você sabe o que você faz? Você manda para os quintos dos infernos o direito de um sujeito que se matou num ambiente insalubre. Então a gente, como advogado, a gente tem que conhecer esses meandros até para a gente não prejudicar o cliente. Sim. Às vezes aconteceu muito aqui no escritório. A gente tem que, às vezes, segurar um pouquinho o processo para que a gente tenha elementos de mandar esse processo para uma vara comum. Uma vara comum. E como que a gente faz isso? A gente precisa de acumular valor da causa. A gente precisa esperar um pouquinho para ter um pouquinho mais de atrasado. E nesse intervalo, a gente percebe que o cliente vai atrás de um amigo que trabalhou com ele, vai atrás de um olerite que desapareceu. Hoje fala-se olerite, mas no meu tempo era folha de pagamento mesmo, viu, gente? Era folha de pagamento, folha de pagamento. Então, nesse intervalo, enquanto a pessoa vai... mais provas, aí é possível não estar mais na presença do juizado especial. Aí a gente consegue uma... Porque é uma barbaridade, viu? Eu quero falar um negócio com você aqui, presta atenção aqui. Escuta essa barbaridade. Essa cidade não tem deputado federal, você sabia? Eu tinha que dar um chilique aqui. Você estava esperando o meu chilique. Vocês torcem contra mim, eu sei, mas eu amo vocês todos. Olhem lá. Você sabia que a lei que instituiu o Juizado Especial Federal, ela não dá chance para o jurisdicionado? Jurisdicionado é você que precisa da justiça, meu filho. Minha filha. Quem precisa da justiça, doutora Dona, é o jurisdicionado. Só que tem um detalhe, dependendo do valor da sua causa, você é obrigado a entrar no Juizado Especial Federal ou pequenas causas federais. Olha que situação difícil. Você pega a lei do Juizado Especial Federal do Estado, lá você não é obrigado a ir por pequenas causas cíveis. Você pode escolher entre a Justiça Comum e o Juizado de Pequenas Causas Cíveis. Olha, minha gente, que história é essa? Será que essa cidade não consegue um infeliz de um deputado federal? Não consegue um aliado senador para colocar a palavra lá no artigo 1º da lei do Juizado Especial Federal dizendo o seguinte: optativamente, facultativamente. Isso é uma camisa de força desumana que fere o direito de ação, de contraditório e de ampla defesa. Nós não temos um infeliz de um parlamentar para fazer nada por nós. É duro, cara. Eu quero aproveitar esse desabafo. Não, eu dou na cabeça mesmo. Eu não como na casa desses caras não, viu? Eu tenho uma vida pública íntegra, proba, eu falo com legitimidade. Porque eu preciso traduzir, doutoradores, a tristeza, aquilo que vai na alma das pessoas comuns. Eu quero aproveitar esse desabafo. Eu prometi para você que ia fazer um desafio com você aqui, da sua voz. E eu aproveitei esse momento e fiz aqui. Fica me arregaçando aqui ao vivo. A gente falou de formulários mal preenchidos. Como que a gente pode aceitar um formulário que fala que numa fábrica de calçado, uma alta produção calçadista, tem ruídos de 70, 75 decibéis? Se nesse desabafo você está certo com a sua Olha aqui, ó, esse cara aqui, ó. 87. Olha aqui, ó. Eu fiquei gago. Eu fiquei gago. Fiquei gago. Olha lá, tô gago. Olha lá, ó. Eu ficando gago, eu passei de 80 decibéis. Só que a hora que eu dei um desabafo aqui, o doutor foi a 87 decibéis no decibelímetro eletrônico dele, digital dele. Ora, minha gente, se eu, aqui no ambiente de estúdio, eu estou ultrapassando 85 decibéis. Como que numa fábrica de calçado vai ter 70 decibéis? É impossível numa fábrica de calçados você ter uma quantidade menor que 90 decibéis. E as serralherias? Ah, mamãe! Mamãe! Ah, mamãe! Então, é mentirada, gente. Então, de fato, é importante esse desabafo, porque
o segurado acaba sofrendo. Eu só não sei, doutor, eu não sei. A gente às vezes vai ficando velho, vai ficando meio caduco, só que eu não perco o juízo, não. Eu sou um caduco que não perco o juízo. Eu nunca vi o Ministério Público do Trabalho fazer nenhuma diligência de ofício nas indústrias de calçados, nas serralherias de Franca. Eu nunca vi, doutor. Se o senhor vê, o senhor me fala, doutor. Eu falo, você me fala, doutor, porque eu gosto de saber essas coisas. Doutor, vamos preencher a lista de documentos. Vamos para um último tópico com relação à documentação, que é a questão do recebimento do adicional de insalubridade. Existe também, vamos tirar um outro mito que o pessoal tem. Às vezes chega a pessoa para falar comigo aqui e chega e fala assim, doutor, eu queria pensar na aposentadoria especial, só que eu nunca recebi insalubridade, então já me falaram que eu não posso pensar nisso. Não recebi, não tem direito. E existem pessoas que é o contrário. Sim. Já chega aqui para mim, sabe que a gente atende muita gente. Claro. Já chega aqui para mim e fala assim, doutor, eu vim aqui com o processo, mas o processo está tranquilo, tá? Porque eu recebo insalubridade. Aí eu tenho que discordar de ambos, tá? Tanto o primeiro que chega para mim e fala, eu não recebo insalubridade, eu tenho que falar assim, isso não tem nada a ver. O recebimento da insalubridade, ele é um indício de que você exerce uma atividade especial. Só que ela não é prova plena. Isso daí tem uma função e tem uma destinação para gerar benefício no campo trabalhista. A gente está no campo previdenciário. É o civil de um lado e o penal do outro. Perfeito. Às vezes o sujeito foi condenado no civil para pagar uma indenização por causa de um acidente, mas foi absolvido no penal. Foi preso. Exatamente. Não é? O advogado na área penosa livrou o cara, não é isso? São áreas distintas, muita gente confunde. Sim. Então, a mensagem que a gente quer passar é que tanto você que não recebe como você que recebe podem buscar o seu direito. A pessoa recebe é um ótimo indício. Claro. Quer dizer que houve o custeio da atividade especial. Na verdade, mais prova que o patrão fez correto, custeou aquelas verbas diferenciadas que uma pessoa que tenha segurados, empregados no setor você vê que isso influi até no SAT, que é o seguro de acidente do trabalho, no LAT. Então, mas não quer dizer, nem numa situação nem em outra, que você vai ter ou não o direito. Isso é feito uma prova no campo previdenciário para você ver se você vai ter o direito ao tempo especial. Tá, mas aí quando você está colocando tudo isso, nós estamos imaginando que de cada 10 processos que se dê entrada no INSS, em termos de aposentadoria especial, o que são rejeitados, um exemplo, de 10 processos? No âmbito administrativo, de 10, a gente está com uma média aí de 11 que são indefinidos. Vocês estão entendendo? É uma brincadeira, mas às vezes sai algum outro processo. Raramente. Muito raramente. A gente tem que falar a verdade. A gente já trabalha aqui, a gente sempre trabalha de forma bem transparente com o cliente. Sim. Que é o que todos nós temos que fazer como advogados e advogadas. Vocês vão de convir comigo, né, meus queridos colegas? O administrativo, obviamente, ele tem sua importância para regularizar o tempo de contribuição da pessoa, os dados cadastrais, e também porque é um instrumento necessário para se atingir o interesse de agir e ir para a justiça. Mas a gente já sabe, quando envolve, principalmente nesse âmbito que a gente está falando do sapateiro, a probabilidade de nós desaguarmos na justiça é de praticamente 100%. Tá? Quando a gente fala de algumas outras categorias de saúde, profissionais da saúde, a gente tem uma chance maior. Não maior que 50%, mas uma chance maior de êxito na esfera administrativa. Porque o campo da prova é melhor. Sim. O agente biológico tem uma aceitação melhor. O agente químico, o ruído, é mais complicado, pelo menos no âmbito administrativo. Tá? Então a gente sabe que a gente vai desaguar na justiça. Mas o BO é que o doutor está dizendo o seguinte: em regra, tem que estar preparado o cliente, a cliente, o trabalhador, a trabalhadora, o ex-trabalhador, a ex-trabalhadora, a viúva, os filhos recebem uma pensão que envolve benefício que deveria ter contado o tempo de insalubridade, vamos chamar assim, tempo especial, não foi contado para melhorar essa renda, seja dos proventos de aposentadoria, seja dos proventos de uma pensão por morte. O segredo é estar preparado para uma prova pericial judicial. Sim. Doutor, tem mais algum outro documento importante? Que os documentos pessoais, carteiras de trabalho, olerites, antigamente o SP40, alguém que tem algum amigo. Aí você desenterrou. Agora eu fui lá na Arca de Noé. PSS 80. Não, eu estou subindo aí com o Noé e 2 bichinhos, 2 pets do lado aqui. Hoje SP40. é pet. Esses aí a gente não vê mais. Não vê mais, doutor. Hoje é o PPP mesmo. E o laudo, tem o PPRA, tem o LTCAT, tem o PCMSO, mas a gente vai só bagunçar a cabeça. Não faz isso não, doutor, faz isso não, ajuda aí. Então a parte de documentação é basicamente isso. Sim.
Mas aí esse é o mais fácil, porque em regra a pessoa tem ali disponível e quando depende do empregador. E se o empregador não quiser dar um documento, doutor, não quer dar um PPP, o que se tem feito, hein? Primeiramente, a gente tem que pontuar que é obrigação do patrão, É não só se for pedido a ele, se for provocado. Na verdade, a legislação trabalhista, a CLT, já fala na obrigatoriedade do fornecimento na rescisão. A hora que eu acerto as contas com o trabalhador e com a trabalhadora, entregar o termo junto com o termo de rescisão, tem que ir o PPP. Do formulário de PPP. Olha. E isso a gente sabe que não é uma realidade. Doutor, mas eu acabei de aposentar na especial, na minha insalubridade. Eu vou ter que deixar o serviço? Isso, muita gente... Não, doutor, aí é ruim, porque eu queria aí o salário, hein, doutor? Eu não estou tão velho assim não, aí. Vamos lá. Eu quero então a baixa na carteira, eu não queria dar baixa não, doutor. Eu queria ficar no serviço e ganhando também do INSS, doutor. A gente percorreu todos o panorama ali, quais são os requisitos, o que a gente precisa para comprovar, e aí chegou a parte boa, ganhamos o benefício. Ganhamos na justiça ou ganhamos no INSS. Sim. Doutor, vou receber uma cartinha aqui que eu vou receber. Vai receber uma cartinha em casa, os bancos vão começar a te ligar, pode ter certeza que acontece. A primeira ligação do banco significa que você ganhou o processo. Te oferecendo um empréstimo. Ah, meu pai. Então, vocês conseguem entender por que o banco sabe primeiro que o advogado? Vocês sabiam disso? Vocês têm jeito de explicar para mim como é que funciona esse negócio aí ou não? Não, você me explica. Vocês me dão uma ligadinha aí, gente. Doutor, que tipo de carta vai chegar para mim? Aquela do Silvio Santos? Quem ganha é a carta. De kit do segurado. Vai vir uma cartinha com as informações do benefício e uma certidão de PIS e FGTS também, que você vai poder sacar na caixa. Hein, doutor? Trem é bom. Isso, vem um duplo ganho. Você ganha aposentadoria e pode sacar seu fundo de garantia. Com essa carta de concessão aí eu vou continuar trabalhando, né, doutor? Vamos lá, vamos chegar nesse ponto. Chegamos na parte boa, conseguimos. O entendimento do mesmo STF que a gente falou anteriormente é de que aposentei na especial, não posso mais exercer uma atividade insalubre. Vamos para exemplo? Posso fazer qualquer coisa. Eu sou frentista de posto de gasolina, não posso mais continuar sendo frentista de posto de gasolina. Mas eu posso trabalhar no escritório daquele posto de gasolina. Posso, mas eu posso... No caso do sapateiro, eu trabalhava, por exemplo, como plancheador. Doutor, não posso mais continuar em nenhum serviço insalubre no sapato? Nem no sapato, nem outra atividade. Tá? Então vamos nesse exemplo que você colocou aí. Sou sapateiro, aposentei na especial, eu vou passar a ser frentista. Posso? Não posso. Também não, porque ali também tem insalubridade. Sou sapateiro, vou passar a exercer uma atividade administrativa de escritório. Posso? Tranquilo. Posso, também. Vou dar aula. Tranquilo. Vou montar um salão de cabeleireiro. Tranquilo. Negócio, posso, eu vou tomar um lugar da Ana Clara, não é insalubre. Não tem problema. Não, o dela é o mais tranquilo. Porque ninguém vai tomar. Ótimo. Então, não posso exercer atividade insalubre. Tá, existe uma discussão... Eugênio, nós estamos caminhando para a parte final, porque o doutor Adonis está aprendendo a falar mais que o Theo Maia. Não, vou acabar. Virou um artista de cinema. Quando o sujeito conhece, tem domínio daquilo em que atua, fala com fluidez, fala com tranquilidade. Até uma situação mais jurisprudente. De que se a gente está falando no processo judicial, a gente já falou que a grande maioria deságua na justiça. Existe uma discussão se enquanto não houver o trânsito em julgado, ou seja, acabarem todos os recursos, a pessoa que está recebendo a título de tutela antecipada, ela não pode receber até acabar o processo em definitivo. Existe alguns juízes, inclusive aqui na nossa subseção de Franca, que acatam, que acolhem esse entendimento. Assim, ganhei em Franca, estou recebendo, mas não acabou o processo em definitivo. O INSS recorreu para São Paulo, recorreu para Brasília. Eu posso continuar trabalhando? Posso continuar trabalhando. Isso, não vai me dar dor de cabeça não, doutor? Se o juiz deixar claro isso na decisão. Se não deixar, a gente vai pela regra que saiu, aposentou na especial, recebeu a cartinha, já orienta para se afastar. Se o juiz deu a deixa, dá para continuar até transitar em julgado. Perfeito. Muito bem, doutor. E só uma última, eu prometo que eu vou parar de falar, mas uma última situação. Estourou o tempo do doutor Adonis? Ele vai voltar dia desse para falar, sabe o quê? Aposentadoria especial de todo o pessoal que eu amo demais e nós trabalhamos demais com todo esse pessoal e a população aprendeu a amar mais ainda nos 2 anos de Covid. Os profissionais da saúde. Nós vamos voltar dentro de no máximo 1 mês, hein, para falar sobre isso. Eu quero pontuar uma última questão dessa questão da saída do Já emprego. pode segurar o microfone dele, precisa desligar, viu? Oi.
Ó, a gente tem que pontuar, a gente falou da tabela de conversão. Falou. Então a gente tem que saber que uma coisa é a pessoa que aposentou na especial pura. Sim. E outra coisa é a pessoa que aposentou com consideração de tempo especial. Ele misturou tempo comum com tempo especial. Tempos, mas ele aposentou numa por tempo de contribuição. Sim. Então, nessa situação, a pessoa pode continuar exercendo a atividade. Então, é uma saída. Pelo menos uma notícia boa para mim. Usou tempo especial, mas pode continuar exercendo a atividade especial. Porque não usou 100% de tempo especial. Reforçando o quê? Só para a gente finalizar, que a pessoa não pode exercer atividade especial quando aposenta na especial, mas pode exercer alguma outra atividade. Nós já que não seja especial. E depois da reforma da Previdência, a pessoa aposentada em qualquer modalidade não pode exercer atividade no setor público. Aposentei, posso prestar concurso? Não mais. Não pode. Então, doutor, agora acabou essa possibilidade. Isso veio na reforma da Previdência. Na reforma da Previdência. Então, é basicamente esses os pontos. Tá. O doutor fez uma série de alertas. O PPP é um documento fundamental, o empregador tem o dever de fornecer, ok? Quando isso não ocorre, o seu advogado, a sua advogada, haverá de orientar você da melhor maneira possível. Sempre que se faz um pedido, ele começa dentro da Previdência. Doutor, hoje Previdência é tudo eletrônico. Tudo eletrônico, nunca mais fui na agência. Rapaz, você sabe onde fica a agência de Franca? Já até esqueci. Voluntários? Voluntários da Franca 1186, bem no centro. Mas não, meu filho, hoje é tudo aqui no app. App, doutor? Fala. O que é app, doutor? App. A área de preservação permanente? Não é isso. É aplicativo. Doutor, dá um tchau para essa galera aí. Não, até já, né? Porque... Até já, vamos voltar com mais atividades aí. Vamos falar depois dos profissionais de saúde. Depois vamos... Não, só, doutor, essa pergunta não foi feita. Quer dizer que a atividade de sapateiro, ela não é por si só insalubre. Não, nós falamos, ela tem que ser comprovada. Como comprovada. Todas as atividades. Depois da legislação de 97, todas as atividades têm que ser comprovadamente especiais. Não tem aquele negócio de categoria mais. Não existe mais enquadramento pela categoria. Tá? Gente, com categoria ou sem categoria, eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo essa conversa, doutor Adonis Calheiro. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Theo. Eu gostaria de reforçar a importância ainda do Instituto da Aposentadoria Especial e da conversão do tempo especial, que ainda é um meio muito, muito utilizado para a gente, inclusive para fugir dos efeitos da reforma da Previdência, que a gente sabe que foi bem complicado para os segurados. Muitos danos aos direitos dos trabalhadores. E sempre que você exercer alguma atividade que você pense ou que você tenha certeza que teve algum agente insalubre, procurar um profissional de confiança para buscar seus direitos. Folha de Franca, o mundo cabe aqui. Nós voltaremos em outra ocasião abordando outros assuntos de grande importância para todos que se ativam, que atuam, que são a própria riqueza do Brasil. Folha de Franca.